Tá valendo? Boa tarde, mamíferos. Boa tarde, mamíferas. O som, o que é? O som. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Bom, sejam bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, a pedidos, vou falar sobre um tema que é o medo, né? O medo é um sentimento muito ruim, né? Natural, mas ruim, né? Então eu queria, bom, primeiro eu queria dar as boas-vindas para vocês, claro, né? Porque deixa eu me organizar aqui nas minhas janelas aqui do meu Windows. Porque apesar de estar falando muito naturalmente aqui, tem um script, né, pessoal? Né? Eu tenho que falar de acordo, né? Bom, falando do medo, bom, antes de falar do tema, eu queria dar as boas-vindas para todos vocês, né? Eu sou o Dr. Rodrigo Ottaviano, eu sou médico, clínico geral, sou coach, sou antropósofo, faço medicina integrativa no meu consultório. A intenção do canal é de passar para vocês informações gerais sobre as doenças que são mais prevalentes na nossa vida, porque eu entendo que a nossa doença ela começa pela mente, né? Pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções, mas a cura também. Então, a ideia é de passar informações e é de melhorar a consciência sobre esses processos todos, de modo que a gente, pelo mesmo caminho, a gente comece a produzir saúde no nosso corpo, né? Então, você que já faz parte do canal, que já curte o nosso conteúdo, o nosso trabalho, sejam bem-vindos mais uma vez. Dê uma pequena pausa para me apresentar aqui para as pessoas que são novas no canal. Bom, é isso. Peço ajuda de todos vocês, os integrantes novos, que vocês curtam os vídeos, que você que está no Instagram, bota bastante coraçãozinho. Eu adoro coraçãozinho, aviãozinho, essas coisas. Pode fazer, especialmente se você mandar esse conteúdo para uma pessoa que você considera que necessita desse tipo de conteúdo, né? Caminha para ela, compartilhe com seus amigos, porque às vezes só de você amá-los você já está mandando um presente. Esse conteúdo, porque esse conteúdo eu considero esse conteúdo bom, né? Eu não ia vender chiclete aqui, vender Coca Diet, entendeu? Eu estou passando esse conteúdo aqui gratuitamente para vocês se edificarem emocionalmente e espiritualmente, sem falar em religião, ok? Bem, bom, o tema de hoje é assim, ó. Alguém aí já teve, algum de vocês que você está me ouvindo aí, já teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade ou algo assim? Pois é. Na minha última live, a live que passou agora, que eu gravei, que eu fiz ontem, eu falei um pouco sobre a ansiedade, né? Na verdade, eu fiz dois conteúdos. Eu fiz um conteúdo numa live ontem no Instagram e no YouTube, falando do ponto de vista integrativo, do ponto de vista antroposófico, como que a gente deve encarar, né, a ansiedade, para a gente poder ter umas ferramentas a mais, para a gente lutar contra esse problema de saúde. Mas eu gravei também um segundo conteúdo que é uma explicação sobre a ansiedade, mas sobre o ponto de vista médico convencional, entendeu? Esse conteúdo eu acho que é mais direto, mais organizadinho, que dá para as pessoas que têm um pouco mais de pensamento mais encaixadinho, mais lego, assim. Também é um assunto que vale a pena a gente
vocês ouvirem. Então eu fiz essa divisão, né? O médico falando sobre ansiedade e um médico integrativo, um antropólogo falando da ansiedade. De modo que essas duas coisas com certeza vão se complementar quando vocês se dedicarem. Pode dar mais ou menos 1 hora cada um deles para vocês curtir esse conteúdo. O que eu queria que vocês entendessem, assim, antes da gente falar exatamente dessa linha, lembra que quem acompanhou o tema de ansiedade sob o ponto de vista integrativo antroposófico, viu que a ansiedade, assim como a depressão, são doenças em que a gente sai no eixo do tempo, sai do modo presente, sai do tempo presente. Sair do tempo presente, na verdade, não seria um problema. A gente normalmente, pelo pensamento, a gente pode sair do tempo presente e para o futuro, ter certas dúvidas. Essas dúvidas têm que motivar nós a tomarmos certas decisões. E quando a gente toma uma decisão, a gente se conecta novamente com o presente. É isso. Para o passado é a mesma coisa. Mentalmente, a gente vai para o passado, aprende com os erros do passado e a gente toma uma decisão de novo no tempo presente. E a gente não fica nem preso no futuro, nem preso no passado, mas no presente, agindo, plantando e colhendo. A ansiedade é uma doença onde a pessoa ela fica presa nas angústias do futuro e fica presa naquela pergunta do capeta que eu falei. E se? Quanto mais e se, mais respostas ela quiser ter, mais ela cria e se. E se vem, e se não vem, e se ele liga, e se ele não liga, e se ela gosta, ele não gosta, se eu consigo, se eu não consigo. Então a pessoa fica presa nessa roda viciosa de perguntas, essa pergunta viciante, e a pessoa fica presa no pensamento no futuro. Isso é a ansiedade. O seu corpo já começa a ter sintomas em relação a isso. Mas o que eu queria trazer para vocês é que então essa é a linha do tempo, ok? Antes de falar exatamente do medo, que só para resumir, assim, é uma piora da ansiedade, ou seja, é um deslocamento que você tem, que é ainda pior na linha do tempo. Eu queria trazer para vocês um conteúdo sobre, já pensando em tratamento daí, tá? Só para a gente montar aqui uma base para a gente raciocinar. É uma dualidade que existe na nossa cabeça entre a mente e o cérebro. É isso que eu queria desenhar para vocês aqui hoje. Se alguém não sabe qual é a diferença entre a mente e o cérebro, a diferença é a seguinte. Vou colocar aqui em vermelho para começar. Produção, dá para pegar aqui, né? Pessoal, vocês me perdoem a letra, tá? Não sou a Dona Osnei da segunda série. Mas vamos lá. Certo? Primeiro, a mente, ela é imaterial. Essa é a primeira coisa. A mente não tem um peso, um tamanho, um volume, uma cor. Ao contrário, que o cérebro, esse sim, é um órgão físico. Ele tem um peso, ele é 95%, ele tem 95% de semelhança com o cérebro de um gorila. Tem um peso, ele boia lá dentro da cabeça, certo? Se você colocar como Arquimedes jogando uma bacia, um cérebro, sai água da bacia, ou seja, um corpo, certo? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo em situações normais, certo? Então o que acontece? O cérebro, ele é um órgão físico, então eu estou falando que mente e cérebro são coisas de essências opostas. A segunda coisa é que a mente, ela é genuinamente humana. E o cérebro, lembra que eu falei da semelhança em 95% com o cérebro de um gorila? Ele é um órgão animal. O nosso cérebro, ele é a estrutura animal.
que nós temos dentro da nossa cabeça. A nossa mente, ela almeja coisas imateriais. Então, a nossa mente, ela quer paz. A nossa mente, ela quer felicidade. E o cérebro? O cérebro, ele quer sobreviver. Olha para você ver a diferença. Sobreviver a quê, não é verdade? Sobreviver ao ambiente. Esse é o ambiente físico que o nosso cérebro ele é especializado. Ele é especializado em perceber. Percepção. Função de percepção do ambiente. Então, luz, som, né? Cheiros, imagens, que é a luz, né? Você percebe isso para que você consiga daí reagir de novo ao ambiente. A nossa mente, ela trafega em outro nível, você concorda? Você concorda que a nossa mente, ela trafega no ambiente espiritual? A nossa mente, ela é completamente imaterial. E a função dela, sei lá, posso colocar amor? Você quer ser muito poético? É isso. Amor por si próprio, amor pelo próximo, amor pela vida, amor a Deus, né? Então, olha como é diferente, né? Veja, o que baliza, né, as nossas ações, né? Vou colocar aqui que o que baliza, ou seja, o que norteia, né, o nosso cérebro é a modalidade de dor e prazer. De modo que as reações que vão vir depois dessa percepção, ela usa a dor e o prazer para dar uma direção. De modo que se eu percebo algo que me dá o significado de dor, o meu movimento é de sair fora, entendeu? Agora, se a minha percepção que eu tenho é de prazer, eu vou de encontro, entendeu? Perceba, com o meu cérebro, eu percebo o meio ambiente, vejo que a dor não combina com a minha sobrevivência, o prazer sim combina com a sobrevivência. Perceba? Perceba. Então, por exemplo, sexo, prazer, sobrevivência. Comer, sobrevivência. Dormir, sobrevivência. Descansar, sobrevivência. Então, esses são hábitos que são muito prazerosos para nós. Então, nosso corpo entendeu há 250 mil anos atrás que essas coisas têm a ver com a nossa sobrevivência. Porém, a mente ela tá, sei lá, eu não sei nem dizer para você aqui agora, não lembro de cabeça, as balizas mentais, talvez o tempo. Porque a mente pensa, tem essa capacidade de pensar no futuro e no passado. E esse é o link, eu vou colocar aqui, esse é o link do nosso tema. É o eixo do tempo. Mentalmente, a gente se desloca no tempo, né? Agora, o cérebro não. O cérebro ele fica preso nessa dor e prazer por uma simples questão de sobrevivência no ambiente. Olha para você ver que interessante do lado de lá. Imaterial, humano, paz, felicidade espiritual, amor e tempo. Isso aqui são as palavras que se falam lá nas religiões, nas igrejas, né? Entendeu? E do lado de cá é um animal sobrevivendo. Se você for descrever um comportamento de uma certa espécie da floresta, você vai perceber esse comportamento aqui. Mas o que eu queria seria mais interessante a gente fazer, até vou colocar de uma outra cor aqui, vou colocar aqui de rosa, não, de amarelo. Que eu queria fazer uma comparação. Eu queria comparar a mente ao cavaleiro. E o nosso cérebro ao cavalo.
Por que eu quero fazer essa comparação? Porque quem que tem que dominar quem aqui? Quem já aprendeu, já ouviu algum conteúdo meu, sabe que eu falo isso todas as vezes, né? O ser humano tem uma natureza dual. Temos em nós uma natureza espiritual e temos também em nós uma natureza animal. A gente tem essas duas coisas em nós, certo? Então veja, da mesma forma que o cavaleiro precisa dominar o cavalo para ele ser cavaleiro. Olha que interessante. A mente precisa dominar o cérebro para que a gente seja um ser humano. Porque, na verdade, se você tivesse a mente e não tivesse cérebro, você estava no mundo espiritual. Então, por que a gente encarna nesse mundo? Não é verdade? Então, se a gente tem essas duas coisas, a gente precisa que a mente domine o corpo. Porque se o cérebro dominar a mente, você fica o que? Um animal. E você perde completamente a educação, a adequação, a compaixão, enfim, coisas, sentimentos nobres, você perde, você fica do lado de cá, entendeu? O que é um cavaleiro sem o seu cavalo? Ele é nada, né? Cavaleiro sem cavalo é um andante, uma pessoa, sei lá, ele não é cavaleiro, simplesmente não é cavaleiro. O que é um cavalo sem o cavaleiro? Ele continua sendo cavalo, pessoal, entendeu? Então a gente precisa usar, vocês estão entendendo que a gente precisa usar de certas estratégias para que o nosso cavaleiro domine o nosso cavalo. O nosso cavaleiro precisa usar uma certa estratégia para que a gente tenha o cavalo nas mãos. Porque pensa, se você for querer segurar o cavalo como cavalo, no músculo, a gente não tem músculo para segurar cavalo. O cavaleiro não tem músculo para segurar o cavalo na unha. Então, não adianta, pessoal, a gente querer forçar um comportamento, uma emoção, ou, sei lá, uma doença psiquiátrica, ou uma crise de pânico, que a gente vai falar daqui a pouco, você querer segurar isso na unha. Porque esse cérebro aqui, ele tem milhões de anos de evolução. Muitos seres humanos, muitos animais, muitos primatas superiores, os grandes primatas, morreram para que nós fôssemos selecionados, entendeu? Então, é muito importante a gente entender isso, que a gente precisa de uma estratégia muito inteligente para fazer esse comando, entendeu? Então, eu quero depois que vocês tirem um print disso aqui, para vocês se lembrarem. Eu tenho uma palestra que eu falei isso sobre mudança de hábito. Mudança de hábito, a gente usa isso aqui. Para falar de pânico, de novo aqui, eu tô de medo. De novo, eu estou trazendo esse conteúdo para vocês aqui, porque isso aqui, na verdade, é o cerne de uma série de doenças que a gente tem. Os nossos hábitos, comer chocolate, oralidade, fumar, droga, hábito de comer demais e obesidade, entendeu? Então, isso aqui é uma matriz que talvez seja a semente de uma série de males que a gente sofre hoje modernamente, né? Nosso mundo, a gente não precisa mais disso aqui, porque a gente não foge mais, a gente não precisa mais ficar correndo atrás de comida, a gente não precisa mais fugir do leão, a gente não precisa mais ficar desesperadamente querendo fazer sexo para poder passar a nossa descendência, ao contrário, entendeu? Então, isso aqui talvez mostre, talvez de uma forma projetada, assim, a quantidade de doenças e hábitos nocivos que nós temos hoje em dia, né? Bem, bom, e o que isso tem a ver, pessoal? O que isso tem a ver com o assunto medo? O que esse conteúdo tem a ver com o tema medo? Medo é uma piora da ansiedade. A ansiedade é uma transição que você transita de um estado de dúvida para um estado que já dá uma certa angústia. O medo é ainda pior, ou seja, você começa a ter cada vez menos consciência e mais um certo descontrole do seu cérebro. Por isso é tão importante meditar, que é o exercício de ser cavaleiro, né? Eu quero trazer aqui uma outra muito desenho que minha filha me ajudou a fazer, ó, bonitinho. Que eu queria falar para vocês sobre o medo, né? Sobre o medo. Lembra que eu falei para vocês que o medo é uma piora de um estado, que é o estado da ansiedade. Que é uma piora do estado da dúvida.
Então perceba, enquanto eu estou com dúvida, está tudo bem, né? Na aula a gente tem dúvida. Se eu pioro a minha dúvida e eu me desloco em relação ao tempo, veja que isso aqui é o tempo, tá, pessoal? Esse eixo é o eixo do tempo. Tempo. Por isso que eu coloquei aqui presente e futuro. Eu sei que não deu para ler, mas só para você saber, então, aqui é presente e futuro, tá bom? Então veja, enquanto eu estou no presente e estou consciente, veja que eu pioro, eu vou para o futuro e pioro o meu nível de consciência, porque consciência tem muito a ver com presente. Então, eu pioro o meu sentimento, diminuo o meu nível de consciência, e aí pioro e aí eu entro no estado de medo. Esse medo pode piorar e a gente pode entrar no estado de fobia. Fobia é aquele medo específico de lagartixa, medo de barata, medo de altura e tal. Não faz muito sentido ter fobia. Por exemplo, tem gente que tem medo de borboleta, sabe? Então, assim, ele é realmente um medo pior. Só que a fobia tem essa característica, é um medo específico de algo, né? E quando a pessoa piora da fobia, ela vai ter o pânico. Ela vai ter um pânico. E o pânico é um medo de tudo. É um medo de tudo. A pessoa tem certeza absoluta que vai morrer. Entendeu? Então, mas veja que interessante, que aqui eu tento descrever aqui um estado onde o meu nível de consciência, ele piora na evolução desses. Tá certo? Aqui, ó, consciência. Se aqui eu tenho bastante consciência, aqui eu não tenho quase nada de consciência. Por isso que o exercício da gente sempre fazer de meditação, de praticar esporte, de trabalhar com uma lógica, de lermos livros, de estudarmos, a gente ocupar nossa mente com conteúdos intelectuais de qualidade, com música boa. Por quê? Para a gente poder estar sempre cada vez mais fortalecido nos nossos conteúdos mentais. Lembra da mente? Mentais. Que é esse aqui. Porque na medida que você começa a andar no futuro, você começa a perder nível de consciência. E você vai piorando desse sentimento, é o mesmo sentimento, né? Angústia em relação ao futuro. Cada vez mais. Então, veja, nesse momento aqui, um aluno que tem uma dúvida na aula, ele fala, professor, eu tenho uma certa dúvida. X ao quadrado, menos 4ac, né, fórmula de Bhaskara e tal. Então, bom, ele pega e responde. Ou seja, a dúvida eu consigo resolver com consciência, porque eu estou cheio de consciência. Agora, pessoal, se alguém já viu uma pessoa com síndrome do pânico, ou se alguém já teve síndrome do pânico, sinceramente, se você teve essa vivência, adianta conversar com a pessoa? Não adianta conversar, pessoal. Essa pessoa está com medo de morrer. Ela não tem como conversar com a pessoa que está com medo de morrer. Ela quer animalescamente fugir daquela situação que por algum motivo ela entendeu que dá a ela essa ameaça à própria vida. Entende? Veja que, claro, pessoal, que tem situações que realmente, né, é apavorante. Uma situação de, por exemplo, dos horrores da guerra, entendeu? De um holocausto, sei lá, de um vulcão explodindo na cara da gente, sei lá. Então, realmente, é uma questão de ou corre ou morre, né? A questão é que, hoje, a pessoa tem síndrome do pânico por causa que está dentro do ônibus, entendeu? Entendeu? A pessoa vê uma briga na rua e ela tem uma síndrome do pânico lá dentro do carro, sabe? A pessoa vê um trovão, por exemplo, e ela desencadeia uma reação de pânico. Pior que um cachorro em uma festa de São João, entendeu? Então veja, nessa situação aqui não adianta conversar, não adianta conversar, porque na verdade nesse momento eu não tenho consciência e tenho o meu animal em pânico. Então é como se eu quisesse domar o cavalo conversando com ele, entende? Não vou conseguir, não vou conseguir. Nesse momento eu preciso acalmar um animal. Perfeito? Eu preciso proteger o animal. Então eu preciso de presença de pessoas de confiança. Eu preciso de um policiamento, eu preciso de um SAMU,
eu preciso de um médico, um pronto-socorro, sabe? Eu preciso da mãe, do pai, pessoas de referência para poder, você está protegido. Entendeu? Mesmo com essas pessoas de confiança, eu digo para vocês, não adianta conversar. Diante de pessoas de referência, não adianta conversar. Essa pessoa de referência, o socorrista do SAMU, o médico, ele precisa, na verdade, muito mais passar para essa pessoa que está nessa situação um comportamento calmo, uma sensação, uma postura, porque na verdade eu preciso penetrar na cabeça, eu preciso comunicar com o corpo, né? Que tá tudo bem. Então eu preciso falar de forma tranquila. Ela não vai entender o que eu estou falando, mas eu preciso falar de forma tranquila. Eu preciso, por exemplo, de um pai que abrace. Eu preciso, sabe, um socorrista aqui. Ok, senta aqui, vamos conversar. Ele não vai entender nada, mas o fato de sentar, todo mundo ficar calmo em volta, já vai mostrar que ele não tem necessidade. A gente começa a manusear, mudar o ambiente. Entendeu? Acho que está ficando claro para vocês? Acho que sim, né? Na medida que a gente sai do pânico, sai da fobia, sai do medo, entra na ansiedade, daqui para cima eu já tenho um nível de consciência que eu consigo. Vamos meditar, vamos fazer esporte, vamos fazer um curso de autoconhecimento, vamos consultar um psicólogo, vamos ao médico, vamos tomar um remedinho, vamos, tá certo? Porque agora eu já tenho um certo nível de consciência, né? Então, aqui, veja, aqui eu ainda tenho um ser humano amarrado no meu corpo. Aquela coisa que o pessoal fala, né, que eu quase saí fora do corpo, é isso, né? Aqui eu ainda tenho a mente no controle. Aqui eu não tenho mais a mente no controle. Aqui eu tenho o meu cavaleiro em cima do cavalo. Aqui o cavaleiro já caiu. Tá claro? Então por isso que a gente precisa fazer essa abordagem aqui de uma forma completamente diferente. Entendeu? Nós, médicos que atendemos em pronto-socorro, nesse momento a gente não tem outra opção. A gente não tem como abraçar o paciente, porque às vezes o paciente nem conhece a gente, né? Então a gente entra lá, medica o paciente, pronto, tira essa crise em questão de minutos. Tirou a crise em questão de minutos, ok, eu volto lá para cima, porque o medicamento ele é um sedativo. Ele vai sedar o meu ambiente, o meu cérebro. Então é como se eu estivesse colocando o meu animal para dormir. Depois que ele acordar, aí eu vou ter que fazer um tratamento aqui, profilático, ou seja, um tratamento mesmo, né? Certo, pessoal? Então, para vocês entenderem, só para a gente encerrar o assunto, para vocês entenderem a relação que existe entre consciência e medo, eu vou dar dois exemplos. Um exemplo da cobra e outro é o exemplo da realidade virtual. Vamos imaginar, falando da cobra, vamos imaginar uma situação onde eu e você estamos sentados na mesa do consultório e de repente cai uma cobra, uma safada de uma cobra, cai da antena, sei lá de onde que buraco ela entrou, e cai em cima da mesa, blof, certo? Eu tenho pavor, eu tenho pânico de cobra, porque a cobra me dá a imagem, me dá a sensação de que eu vou morrer, né? Isso é bíblico, né? Por isso que a serpente da Bíblia é uma serpente, né? Bom, mas você não. Você não tem pavor porque você estudou. Então você conhece a cobra. Você é um ofidiólogo. Então você cai... Quando essa cobra cai na mesa, você já sabe, já está automaticamente classificando, já sabe o tamanho pelo desenho do pescoço, você já sabe se ela é peçonhenta ou não. Pelo desenho do corpo, você sabe qual é a espécie dessa cobra ou não. Então, quando eu já estou pulando, quando eu já pulei do prédio, você já consegue pegar essa cobra com a mão. Compreende? Você entendeu a diferença? A relação que existe entre medo e consciência? Quanto menos conhecimento eu tenho, mais eu tenho a tendência de ter medo. Quanto mais eu tenho consciência, menos eu tenho medo. Um outro exemplo para citar aqui agora, antes de falar da realidade virtual, é a criança. As crianças têm medo do quê? De escuro, não é verdade? Isso mostra claramente como isso é biológico, né? Quer dizer, na medida que a criança consegue enxergar as coisas, ela tem menos medo. Mas se apaga, existe agora um encontro com o desconhecido, ela vai ter medo.
Ok? Deu para entender? E qual é, por exemplo, uma das terapias que a gente faz, a gente não, mas nós da área da saúde fazemos, para as pessoas que têm fobia, por exemplo, é fazer aquela, eu não sei como é que é o nome técnico, é uma exposição paulatina àquilo que ela tem medo. Então a pessoa tem, por exemplo, medo de lagartixa, por exemplo. Então a pessoa primeiro, ela vai ver, vamos falar sobre lagartixa. Um pouquinho de consciência. Vamos falar sobre lagartixa, vamos trazer a lagartixa para a nossa consciência. Depois, nós vamos colocar na televisão, ou seja, não temos lagartixa aqui no apartamento. Nós vamos colocar então a lagartixa aqui. A pessoa começa a ficar mal, mas tá tudo bem, dá uma pause. Está tudo sob controle, não temos lagartixa. Então ela começa o quê? Trazer consciência para o medo da lagartixa. Certo? Aí depois, além de colocar na televisão e no computador, colocamos agora ela naqueles óculos de realidade virtual. E ela, como tampa totalmente a visão, o cérebro entende que ela está diante de uma lagartixa. Mas a mente sabe que a pessoa está numa experiência ou num tratamento com ferramentas de tecnologia de realidade virtual. Então qualquer coisa ela tira e pronto, ela já sabe que tudo bem. Então ela coloca, tira, até ela entender que ela pode colocar que não tem lagartixa ali. O que é isso? É mais um passo de mostrar que a lagartixa não oferece a ela risco à sua sobrevivência. Entendeu? O raciocínio? A lagartixa não oferece o risco. Então, por quê? Porque ela começou a já perceber. Se as pessoas saem de uma experiência de realidade virtual que é muito consciente, ou seja, ela está sendo enganada nesse momento, e ela volta, por exemplo, para falar de lagartixa, ela já não tem mais o medo. Porque o medo, na medida que você vai experimentando o medo, você vai perdendo. Você não, né? Desculpa, é a forma de falar. Na medida que nós vamos nos expondo ao medo, a gente vai perdendo o medo. Veja no Covid, por exemplo. No comecinho do Covid, todo mundo ficava dentro de casa, não fazia nada. Hoje, apesar do Covid, já todo mundo andando sem máscara, todo mundo já está dando beijo na boca, tá nem aí. O medo vai sendo perdido na medida que a gente vai enfrentando o medo. Ok? Tá ficando claro isso aí, né? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Hoje, a grande mensagem que eu queria passar para vocês era que o medo, ele é um deslocamento, primeiro, é uma reação natural, o medo. Animais têm medo, ok? Esse medo é uma herança muito primitiva do nosso cérebro e que hoje nós temos essa reação de medo de forma desproporcional ao risco realmente real que alguma coisa pode oferecer. Né? Então, por exemplo, antigamente a gente tinha pavor, por exemplo, de tempestade, porque realmente podia rolar uma enchente, a gente tinha pavor de manadas de búfalo, tinha pavor de ataques de leões. Então, realmente, esse tipo de situação realmente oferecia aos nossos ancestrais riscos à nossa sobrevivência, à sobrevivência da nossa espécie. Né? A questão é que hoje a gente tem pânico com um filme de terror, a gente tem pânico com uma briga na esquina, a gente tem pânico, por exemplo, com sirene de polícia, sabe? Então, assim, essa reação, ela só se justifica por conta dessa animalidade despertada em nós, que ela só é despertada, ela só é descontrolada, ela só é libertada por conta da minha mente, por conta da minha consciência enfraquecida. E é por isso que quando a gente sai dessa situação, que a gente precisa sedar mesmo, a gente precisa tirar, abraçar e proteger um animal em perigo, a gente tira e coloca para cá. E daqui eu tenho que fazer essa pessoa trabalhar mental de novo, trabalhar a mente. E aí a importância da leitura, do esporte, da meditação e tudo mais. Pessoal, é isso. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. Por favor, quem já teve aí uma síndrome do pânico, vou colocar a música mais alegre hoje. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Sabe que não é uma questão de coragem vencer o medo, é uma questão de consciência. Certo? Para você que nunca teve uma síndrome do pânico,
Você que nunca vivenciou esse pânico, isso não é frescura, isso é uma doença, viu? Isso é uma doença, tem que ser uma doença que precisa ser respeitada como qualquer outra doença. Não, por favor, não chame isso de chilique, não chame isso de chiripaque, não chame isso de piti, tá bom? Porque isso é uma doença que precisa ser tratada como tal, tá bom? Pessoal, não esqueça de compartilhar, de dar uma dedada violenta aí no nosso coraçãozinho aí, de você mandar nossos coraçõezinhos, encaminhe isso para as pessoas que você acha que precisa. E a gente vai se falando aqui, sempre a gente vai ter conteúdo aqui no canal. Tá bom, pessoal? Fiquem na paz.